e amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Nós já percorremos os 8 primeiros capítulos e hoje chegamos ao capítulo 9, quando o tema que será trabalhado será o Evangelho transformador de Cristo. O Evangelho transformador de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, através do evangelista Lucas, que é o escritor desse livro. De Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, você precisa saber que não é somente uma mensagem de boas notícias, não é somente uma força divina capaz de transformar vidas, de romper correntes do pecado, de desfazer cegueira espiritual, mas também é um poder para redirecionar destinos. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus transformador, ele é chamado pelo próprio apóstolo Paulo, que será o protagonista do capítulo 9, como poder de Deus. Lá em Romanos 1,16, Paulo mesmo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego. O Evangelho do Senhor Jesus é a força poderosa de Deus para transformar e transformar por completo vidas. Eu não sei se você já foi transformado por esse Evangelho. Talvez hoje você precise de uma transformação. Talvez hoje você precise, olhando para a vida de Paulo, que antes era chamado de Saulo, ser impactado pela tremenda mudança e transformação que esse Evangelho fez na vida de Paulo. Lendo esses 9 primeiros versículos, eu quero destacar a primeira verdade que será trabalhada nessa noite. Nós examinaremos os 30 primeiros versículos do capítulo 9, tá bom? Porque é onde Paulo está inserido, é o contexto da transformação desse homem que antes era um perseguidor, para a vida de um dos maiores evangelistas que já pisou na face dessa terra. Então, a vida de Paulo, mais especificamente concernente à sua conversão, será tratada nesses primeiros 30 versículos. Depois Paulo sai de cena, é fora de série, ele vai para um tempo de preparo. E ele mesmo diz, ele mesmo relata, que precisou passar 3 anos se aprofundando nesse evangelho, exilado, lá no deserto da Arábia, longe de tudo e de todos, vencendo os preconceitos e as perseguições que ele passara a sofrer, porque antes ele perseguia, e agora as pessoas duvidavam da transformação que havia operado em sua vida. Muitos viviam ainda desconfiados, dizendo: quem é esse? Não é aquele que perseguia, não é aquele que matava, esse agora está querendo dizer que se converteu? É o que muitos hoje ainda sofrem em nossos dias, o preconceito.
Muitos dizem, a pessoa vive a vida torta a vida inteira, depois no final vem lá dizer que o Senhor o perdoou e que agora é um crente. Muitos sofrem esse preconceito. E nós vamos aprender um pouquinho com a vida de Paulo hoje. Porque depois dele sair de cena, no versículo 30 do capítulo 9, nós só vamos ver Paulo novamente reaparecendo lá no capítulo 13 de Atos. Então nós vamos, depois dessa mensagem de hoje, passarmos pelo capítulo 10, 11, 12, só vamos nos deparar com Paulo lá na frente, no capítulo de número 13. Mas vamos olhar para a primeira reflexão. A primeira frase hoje que eu quero deixar para vocês, o primeiro pensamento é que, dos versículos 1 até o versículo de número 2, nós vamos nos deparar aqui com um quadro da vida de Saulo. E a primeira reflexão é essa: Saulo de Tarso, religioso zeloso, mas vivendo em trevas e sem Cristo. O retrato que a gente vai ver nesses 2 primeiros versículos já lidos é que Saulo de Tarso era um ferrenho, um profundo religioso, zeloso. No entanto, era um homem vivendo cego nas trevas e sem Cristo. Olha o que diz novamente os versículos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Antes de Paulo encontrar-se com Cristo, e o nome dele usado aqui é Saulo, que é o nome hebraico de Paulo, vem de Saul, de Shaul, Saulo. Então esse nome é o nome que o identifica com a sua parte judaica, porque a gente vai ver que Paulo, ao mesmo tempo que era um judeu, ele também era um cidadão romano, por ter nascido em uma província romana. Então é por isso que a gente às vezes vai vê-lo chamado de Saulo, que é o seu nome hebraico, mas depois vemos ele chamado por Paulo, o seu nome latino, o seu nome romano. Mas nós vamos ver, principalmente, que parece que Saulo, a partir da sua conversão, abandona o seu nome hebraico, Saulo, e passa agora a usar o seu nome como uma nova criatura, depois que ele deixou a sua religiosidade tóxica e passou a ser um discípulo de Jesus. Aí nós veremos ele sendo chamado e tratado única e tão somente por Paulo, o apóstolo Paulo. Mas muito bem, olhando para esses 2 primeiros versículos, nós vemos que Paulo, antes do seu encontro com Cristo, ele era um religioso zeloso. Amados, eu quero que você entenda que tudo que Paulo fez antes de conhecer a Cristo era pelo seu zelo pela religião judaica. Era pelo seu zelo como fariseu que era, e os fariseus eram um grupo especial de pessoas intelectuais, aprofundadas nas escrituras judaicas. Eram pessoas do último naipe de intelectualidade que você possa imaginar. Eram os religiosos, os doutores, os mestres, os rabis. Então ele era zeloso, profundo conhecedor das escrituras. Ele era ferrenho inimigo da igreja de Jesus Cristo. Porque Paulo, ao olhar os cristãos, ele os via como inimigos, como aqueles que estavam surgindo para destruir a religião judaica. Então Paulo tinha zelo, e o que ele fazia com excelência, achando que estava agradando a Deus. Paulo não somente aprovou na morte de Estevão, que é o que nós vimos no capítulo de número 7. As vestes de Estevão, que morreu apedrejado, foram depositadas aos pés de Saulo, como sendo ele o mandante desse homicídio. Mas, além do mais, não somente ele aprovou na morte de Estevão, mas ele era um ferrenho inimigo da igreja de Jesus, perseguindo e fazendo campanhas de perseguição aos cristãos. Veja aqui no versículo 2, no finalzinho, quer homens, quer mulheres.
E a Bíblia diz que ele arrastava esses cristãos pelas ruas, os algemava, os amarrava e os levava cativos e presos, e com ar de satisfação de que estava agradando a Deus. Irmão, sua vida era marcada por essa religiosidade rígida, por seu orgulho intelectual e por sua extrema violência contra aqueles que considerava hereges. Paulo exalta essa sua origem, quando no próprio livro de Atos, no capítulo 22, veja o que Paulo diz nos versículos 3 e 4. Atos 22, 3 e 4. Quanto a mim, sou judeu, e sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, ou seja, sou judeu, mas nasci em território romano, cidade onde fui criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um homem intelectual, sábio, que na mensagem anterior nós vimos confrontando os próprios religiosos e fariseus e dizendo: olha, acho que é melhor a gente não ficar aí, sabe, perseguindo esses cristãos, porque lembra das experiências antigas já. Se essa obra é de Deus e a gente se levantar contra essa obra que é de Deus, nós estaremos combatendo contra Deus e viremos sofrer as consequências. Então é melhor deixá-los, deixe-os, porque se não for de Deus, isso vai se acabar por si só. Não vai perseverar, não vai resistir. Mas os conselhos de Gamaliel não valeram para Paulo, que começa o capítulo 9 perseguindo os cristãos. Mas Paulo se gaba ainda nesse relato dizendo que eu fui instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo está falando com os religiosos: olha, eu era um desses, eu sou judeu, nasci em Tarso, fui educado aos pés de Gamaliel, zeloso de Deus, como vocês são. 4, persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Saulo acreditava no mais profundo do seu coração que ele estava servindo a Deus, mas na verdade estava em trevas e cego espiritualmente. Presta atenção, você que me ouve. O zelo de Paulo, embora equivocado, demonstra a intensidade de suas convicções. Isso deve nos levar a pensar que, como nossas próprias convicções muitas vezes podem nos cegar. Tem muita gente vivendo de boas intenções e de convicções absolutas que estão agradando a Deus, mas são cegos nas suas ideologias. Várias vezes eu já lhes disse, tem hoje gente que está vivendo de ideologias e que em defesa das ideologias tem deixado Deus de lado. As ideologias hoje parece que têm mais valor do que o próprio Deus. Tem muitas pessoas hoje envolvidas em movimentos tentando reinterpretar a Bíblia às custas e levados por suas ideologias, onde o que era pecado passa a não ser mais pecado, para que possamos abarcar o maior número de pessoas. Estamos reinterpretando a Bíblia, estamos reinventando a Bíblia, estamos atualizando a Bíblia, para que a gente possa abraçar o maior número de pessoas, e essas nossas ideologias estão na realidade nos cegando e nos afastando de Deus. Tem muita gente que por suas boas intenções um dia serão despertados para a triste realidade, que o ditado já diz, que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Quantos hoje não acreditam que pelo cumprimento de ritualismos eles serão salvos?
Quantos hoje não acreditam que pela guarda de um dos dias da semana eles serão salvos? Quantos hoje não acreditam que por uma peregrinação a um lugar santo eles serão salvos? Quantos que não se reúnem em romarias, em procissões, subidas de montes e tantos outros desafios, cidades sagradas, cumprimento de ritualismos, pensando que com isso estão sendo zelosos aos seus movimentos, às suas ideologias, às suas religiões, mas como Saulo, estão cegos e isolados e distantes e separados de Deus. Ah, meus irmãos, podemos ser zelosos, mas estarmos completamente errados como Saulo. E essa religiosidade muitas vezes está dentro daqui mesmo, da nossa igreja, onde alguns acreditam que por seus ritualismos e cumprimento de agendas, estarão se justificando diante de Deus. Mas como Saulo, são religiosos, zelosos ao extremo, no entanto cegos espiritualmente e sem Cristo. Saulo era determinado e convencido de sua justiça. Ele carregava algemas nas mãos e ódio no seu coração. E achava que o seu ódio direcionado àqueles cristãos era o que Deus queria que ele fizesse. Examinemos, irmãos, nessa noite as nossas motivações. Examine o seu zelo. Examine os seus atos. Examine essa religiosidade do teu coração e pergunte-se: ela está me levando a Deus ou está me distanciando de Deus? Saulo de Tarso, religioso zeloso, no entanto vivendo em trevas e sem Cristo. Mas hoje, irmãos, eu quero que você se atente para a segunda fase da vida de Saulo. Porque a gente começa o relato com esse homem zeloso, cheio de zelo, religioso ao extremo, no entanto cego espiritualmente, vivendo em trevas e sem Cristo. Mas há algo que transforma a vida de Paulo. Um encontro maravilhoso. Um encontro sobrenatural. Um encontro que transforma a vida por completo de Saulo, desse religioso. E talvez você, mais uma vez eu digo, está achando que vai pagar os seus pecados diante de Deus com a tua religiosidade. Aí eu quero me inserir em algo, eu quero fazer algo, como se o fazer algo pudesse nos justificar diante de Deus. Não. O que você e eu precisamos é de um encontro real com Cristo. Um encontro com Cristo é o que pode nos transformar por completo e lançar por terra toda a nossa religiosidade frustrada e furada, para que transformados de fato, e é essa a segunda reflexão, porque na primeira é Saulo de Tarso, religioso zeloso, e talvez você o seja. No entanto, continue religioso e zeloso, cumprindo agendas, cumprindo compromissos à risca, mas continue, talvez, vivendo em trevas e sem Cristo. Mas a segunda reflexão é que esse homem, religioso, zeloso, vivendo em trevas e sem Cristo, um dia teve um encontro com Cristo. E é isso que a gente vai ver nos versículos 3 a 19. O encontro de Saulo com Cristo, a luz que transforma. Quantos já se encontraram com essa luz? Diga amém. Tua vida foi transformada ou não? Ou continuas um religioso hipócrita? Zeloso, mas nas trevas. Ai, irmãos, o encontro de Saulo com Cristo começa no versículo 3. Leia comigo. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
No caminho que ia para Damasco, Saulo foi confrontado por Jesus. A luz divina o cegou fisicamente. Irmãos, quando eu li esse pensamento eu achei fantástico, porque a luz divina o cegou fisicamente, mas abriu os seus olhos espirituais. Saulo ficou cego fisicamente pelo resplendor dessa luz, mas nunca Paulo teve mais visão espiritual do que quando ele teve esse encontro com Cristo. E talvez você hoje precise experimentar essa cegueira, para que possa ter visão espiritual. Irmão, Saulo descobriu que perseguindo os cristãos, perseguia o próprio Cristo. Essa frase do versículo 4 é impactante, porque Cristo fala a Saulo: por que me persegues? Nós temos que nos conscientizar de que quando fazemos algo pela igreja, seja contra ou a favor, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Irmãos, atente que quando a gente ajuda a igreja, e quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo razão social, CNPJ não. Eu não estou dizendo Igreja Batista Bíblica de Imbuguaçu, no CNPJ 14 526 351 0001 45. Eu não estou falando por essa razão social. Quando a gente trata de igreja, a gente está tratando do corpo de Cristo. E nós acabamos de cantar. Ou você cantou de coração, ou você cantou com hipocrisia no teu coração. Mas nós cantamos: a começar em mim, quebra o quê? Para que teu corpo cresça assim rumo a onde há frieza que haja o quê? E onde há ódio que haja o quê? É isso que o Senhor espera. Unidade do seu povo. E só há unidade se Cristo for o cabeça da igreja. Então saiba que quando a gente ajuda a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, a gente está fazendo como ao próprio Senhor. Lembra? Muito obrigado quando vocês me deram um copo de água, quando eu estava sedento. É Cristo quem diz isso. Muito obrigado porque vocês me visitaram quando eu estava preso. Muito obrigado porque vocês me visitaram quando eu estava doente. E as pessoas perguntaram: quando nós fizemos isso, Jesus? Eu não me lembro de ter te dado um copo d'água. Eu não me lembro de ter te visitado na prisão. Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, é como se fizessem a mim mesmo. Quando você ajuda o corpo de Cristo, você está ajudando o próprio Cristo. Mas o contrário também vale. Quando você odeia o corpo de Cristo, é como se odiasse o seu próprio Senhor. Quando você maltrata o corpo de Cristo, é como se maltratasse o próprio Senhor. Então, por nossos caprichos, às vezes, nós estamos achando: isso é problema meu. Isso é problema meu. Não. É problema do corpo. E você está fazendo para o próprio Cristo. Tenha cuidado. Tenha cuidado quando você fere o corpo de Cristo, porque está ferindo ao próprio Cristo. Mas louvado e bendito seja o Senhor, porque quando fazemos em prol, estamos fazendo como para o próprio Cristo. Você pode dizer amém ou não? O encontro de Saulo com Cristo e a confrontação que ele recebeu do Salvador transformou a sua vida por completo. O maior inimigo de Deus pode estar a um passo de se tornar seu maior servo. Esse homem era o maior inimigo que a igreja de Cristo podia ter até então, mas ele estava a um passo de ser o maior servo de Cristo e da sua igreja. O que bastava para Saulo era ter um encontro com Jesus. Você consegue imaginar em alguém que você imagina: esse não tem jeito? Pensa. Está pensando em alguém? Não, esse não tem jeito. Esse não tem solução. Pensa nele. Se ele tiver um encontro com Cristo, ele vai ser transformado. Você pode dizer amém ou não? Não importa. Não importa o seu estado, não importa quem seja. Quantas vezes julgamos as pessoas pelo que elas são hoje, sem considerarmos o que Deus pode fazer na vida delas? Talvez você conheça alguém que parece distante de Deus. Talvez um colega seu de trabalho. Sabe aquele cara arrogante que trabalha com você? Pensa num cara arrogante. Pensou? Ele pode ser transformado se tiver um encontro com Cristo. Amém ou não? Sabe aquele marido
difícil de se lidar, ele pode ser transformado se tiver um encontro com Cristo. Aquela esposa que você sempre sonhou, ela pode ser transformada se tiver um encontro com Cristo. O teu filho, que você vê se afundando, se distanciando, ele pode ser transformado se tiver um encontro com Cristo. Porque é Cristo quem pode mudar a vida do ser humano. O Evangelho do Senhor é poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Amém ou não? Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O cego, o distante de Deus, o religioso zeloso, mas cego espiritualmente sem Cristo, quando tem um encontro com Cristo, ele é transformado por completo, porque Cristo transforma o ser humano. Amém ou não? Saulo nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ore por essas pessoas e não desista delas. Quem pensou em alguém aqui quando eu estava dizendo violento, arrogante, sem chance, sem solução? Quem pensou? Levanta a mão. Você tem alguém na tua mente aí agora? Tem alguém? Vamos orar por eles agora? Vamos orar por eles agora ou não? Fecha teus olhos. Encomenda ele nas mãos do Senhor agora, porque se ele tiver um encontro com Cristo, essa vida vai ser transformada. O maior inimigo do Evangelho, o maior inimigo de Cristo está a um passo de ser o seu maior e melhor seguidor. Basta-lhe um encontro com Cristo. Ora por ele agora, intercede, coloca nas mãos do Senhor. Não desista, é teu filho, ora por ele agora. É teu esposo, é tua esposa, é teu colega de trabalho, é teu primo, é teu parente. Eu não sei quem, mas interceda, ora agora, coloca diante de Deus. Porque basta-lhe um encontro com Cristo. Basta-lhe um encontro com a luz do Evangelho. Luz do mundo, vieste à terra. Acabamos de cantar para que eu pudesse ver. Orou? Ora de novo. Coloca mais uma vez diante de Deus e diga: Deus, usa-me, usa-me. Talvez seja eu quem o levará ao encontro dessa luz. Eu não sou a luz, tu és a luz. Ajuda-me a conduzi-lo a essa luz. Oh Senhor, tu estás aqui escutando as orações dos teus filhos. Pai, o que nós pedimos é que estes que estão aqui sendo lembrados possam ter um encontro com essa luz. É a nossa oração em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém e amém. Irmãos, mas eu quero daqui um adendo. Para que essa transformação ocorra por completo, Deus usou um homem, e está aqui, a partir do versículo 10, Ananias. Deus usou Ananias, instrumento bendito nas mãos de Deus, para a transformação da vida de Paulo. Lê comigo, Atos 9, a partir do versículo 10. Vai lá comigo. E os nossos midianitas aí vão poder colocar o texto para vocês lerem também junto comigo, se não trouxesses a tua Bíblia, tá bom? Veja o que diz a partir do versículo 10 do capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Como era o nome do discípulo? Ananias, guarda esse nome. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Está disposto a dizer eis-me aqui, Senhor? Está disposto a dizer eis-me aqui, Senhor? Porque a transformação completa na vida de Paulo, que começa no seu encontro com Cristo, vai ser possível, porque teve um Ananias disposto a ir lá. E não adianta nada você ter orado aqui, se você não está disposto a dizer: Senhor, me faça como Ananias, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, para levar a tua luz. Aos Saulos que estão por aí, aos Paulos que estão por aí. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Não é lá no centro de São Paulo não, tá? Essa era a direita lá, onde morava ele. E pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso. Também não era o Judas Iscariotes, por alguns conhecido como Judas Carioca. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa falou: aquele Judas que tem lá na Bíblia, qual Judas? O Judas Carioca. Eu falei: Judas Carioca? Não tem Judas Carioca, tem Judas Iscariotes, né? Mas tudo bem, vamos voltar ao Judas aqui, que não era o Iscariotes e muito menos o Carioca, tá bom? Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias que dá quis refugar. O Ananias estava querendo tirar o seu corpo fora. Não, Senhor, que Saulo, Senhor. Lembra de Jonas? Vai pregar os ninivitas. Eu quero que os ninivitas morram. Eu quero é que Saulo morra. Não, é para ele que eu quero que você vá. É para ele que eu quero que você vá. Disse-lhe, porém, o Senhor, versículo 15: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E o versículo 17 é a chave. Olha, Saulo, religioso zeloso, porém vivendo em trevas e sem Cristo. Paulo tem um encontro com Cristo, é confrontado com Cristo, cego ele estava, sem comer nem beber, aguardando alguém que pudesse chegar a ele e lhe explicar o que estava acontecendo com ele e o que Jesus queria dele. Deus vai a Ananias, e isso é sintonia espiritual, hein? Sintonia espiritual. Lembra de Filipe? Filipe, sai daí, vai lá para aquela estrada deserta que está lá no caminho que leva de Jerusalém para Gaza. Eu tenho uma obra para você. E Filipe foi e ganhou o eunuco para Cristo. Sintonia espiritual. Deus te trouxe alguém à sua mente quando eu falei? Pensa no arrogante, pensa no perseguidor, pensa, você não pensou? Você orou? Amém ou não? Sabe qual é a chave agora? É você estar disposto a sair daqui hoje como um Ananias. Porque Ananias quis tirar o corpo fora, mas a chave está aqui no versículo 17. Antes eu vou ler o 16, e vocês lerão comigo o 17 a uma só voz, só a primeira frase. Começa o 16 dizendo: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Todos juntos, o 17? E Ananias? Só isso. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Você precisa dizer: eu estou aqui, eis-me aqui. E está decidido aí. Você quer ver essa pessoa por quem você orou ser transformada? Amém ou não? Mas você vai esperar por o quê? Vá. Vá em nome de Jesus. Ananias foi. Saulo foi curado, batizado e cheio do Espírito Santo. E esse foi o momento em que o perseguidor morreu. O perseguidor morreu, porque aquele que está em Cristo se torna uma nova. Quem escreveu isso? Paulo. Conhecimento de causa. É Paulo quem escreveu aos Coríntios, dizendo que quando alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura. Saulo morreu como perseguidor, e o apóstolo Paulo, o evangelista, o ganhador de almas, nasceu. Enquanto Paulo enxergava, ele era cego. E quando ele ficou cego, ele passou a enxergar. Não é tremendo isso? Enquanto ele enxergava, ele era cego. Mas ele precisou ficar cego para poder enxergar. Um segundo na presença de Jesus muda uma vida para sempre. Um verdadeiro encontro com Cristo não é apenas uma emoção passageira, é uma reviravolta completa. Talvez você chorou no dia em que você ouviu o Evangelho e se entregou a Jesus, mas essa emoção talvez tenha passado na sua vida. O que o Senhor quer é que você tenha uma experiência transformadora, uma reviravolta completa, como diz, um rebuliço na tua vida. Hoje muitos vivem uma fé superficial, mas Deus quer nos chamar pelo nome, como fez com Saulo. Saulo, Saulo! E ele disse: eis-me aqui. Ananias, eis-me aqui. Quantos vão dizer eis-me aqui? É só você que pode responder. Não é o pastor que vai dizer vá, não. É você quem tem que dizer eis-me aqui. Pergunte-se agora: já tive um encontro real com Jesus?
Será que eu já tive um encontro real com Jesus? Ou apenas sigo uma religião por costume, por conta dos meus pais, por conta do clube social que se tornou IBEG? Ai, que lindo, que legal eu estar com o povo aqui. Ontem vocês tiveram um encontro social muito gostoso, eu tenho certeza, não pude estar. Eu estava num encontro social com meu pai. Mas a vida não é só de encontros sociais. E talvez muitos estão atraídos, quem sabe, só pela sociabilidade. O Senhor quer uma revolução completa na tua vida, um rebuliço completo. E essa semana nós compartilhávamos com alguns, dizendo, o Senhor vai ter compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Quem se lembra dessa frase? Opa, deixa aí, quieto. E o Senhor está querendo pessoas aqui que assumam o compromisso de dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ore por você mesmo. Talvez hoje você entrou aqui para ser confrontado com a necessidade de ter um encontro com Jesus. E talvez hoje você precisa de salvação. Eu não posso dizer para você, mas você consegue dizer para você mesmo. Tem certeza de qual será o destino da tua alma hoje? Se você morrer hoje, ao sair daqui da IBEG, o que tem hoje na cantina? Pastel. Você vai comer 5 pastéis aqui. Aí você vai chegar e vai ficar empanzinado. Está preparado? Se ficar empanzinado? Ah, se você atravessar aqui, pegar teu carro e sair daqui, e na rotatória um doido, embriagado vir aí e colidir com o teu carro, e você vir a óbito, você está preparado para isso? Mas você quer que aconteça isso? Amém. Ah, pastor, para de falar disso. Tá bom, você teve um ataque cardíaco, um infarto fulminante. Você está preparado? Não, eu estou falando sério agora. Para onde você vai? Se você fechar os seus olhos agora, para onde você vai? Religiosidade te leva como levava Saulo, para longe de Cristo. Você pode ser membro da IBEG ou membro de qualquer outra igreja aí. Você pode ter nascido em lar cristão e dizer, eu sou filho de crente. Filho de crente é cretino, não é crentinho. Filho de crente precisa de salvação, tanto quanto os seus pais. Eu posso ouvir amém ou não? Você tem certeza de qual será o destino da tua vida após a morte? Se não tem, meu amado, você precisa de Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus hoje mesmo, ore por você mesmo. Mas o encontro de Saulo com Cristo, a luz que transforma, só foi possível por conta de Ananias. Por isso que você também precisa estar disposto hoje a ser um Ananias, a levar a luz do Evangelho a tantos quantos necessitam aí. De nada adianta você só orar. Oração exige o quê? Ação. Diga, eis-me aqui, Senhor, me faça como Ananias, amém ou não? Ananias. Imagina o galardão de Ananias. Você consegue imaginar o galardão de Ananias? Ananias foi aquele que venceu seus preconceitos, foi até Paulo e o levou ao conhecimento da verdade. Agora você imagina o galardão de Ananias quando ele chegar no céu. Quantas pessoas o apóstolo Paulo ganhou para Cristo, irmãos? Você já pensou no galardão de quem levou o Billy Graham ao conhecimento da verdade? Você já pensou no galardão daquele que levou o John Wesley ao conhecimento da verdade? Você já pensou no galardão de quem levou o Spurgeon ao conhecimento da verdade? D.L. Moody. Tantos outros missionários que pregam o Evangelho e ganham multidões para Jesus. Eles só estão fazendo isso porque um dia tiveram um encontro com Jesus. E tiveram um encontro com Jesus porque tiveram Ananias que os levaram ao conhecimento da verdade. E um dia você será surpreendido nos céus, ao ouvir o seu Senhor dizer, bem está, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, entra e goza, porque sobre o muito eu te colocarei. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos faça como Ananias. A segunda reflexão é que o encontro de Saulo com Cristo, a luz que transforma, o transformou. E por último veremos qual foi a transformação de Paulo, que passa a ser de perseguidor
a um mensageiro da graça. Quero ler os versículos 20 e 21 do capítulo 9. Capítulo 9 de Atos, versículos 20 e 21. E logo nas sinagogas, o que Paulo fazia? Pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Veja que o mesmo que foi lá para pegar as cartas de autorização, para que pudesse ir até Damasco e trazer prisioneiros, homens e mulheres cristãos, é o mesmo que agora estava pregando e anunciando o nome de Cristo. Eles estavam dizendo: esse cara veio aqui para pegar as cartas de autorização para prender os cristãos, e agora ele é um próprio cristão. Eles estavam atônicos em ver a transformação. Mas lembra do que eu disse? Romanos 1,16, o que diz? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho transformou a vida de Paulo, e o evangelho quer transformar a tua vida também. Como é que você entrou aqui hoje? Precisando de um encontro com Cristo? Saiba que se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura. Tua vida pode mudar hoje por completo, como a vida de Paulo mudou, se você tiver um encontro com Jesus nessa noite. E eu quero te dizer que Paulo é um exemplo vivo de que o evangelho não apenas perdoa, mas renova, redireciona e dá propósito. Paulo era inimigo declarado da igreja, mas se tornou seu maior missionário. Paulo era um homem violento, mas foi transformado em um apóstolo cheio de amor. Paulo respirava ódio contra os cristãos, mas passou a pregar a fé que antes ele destruía e perseguia. Porque o evangelho não reforma, o evangelho não remenda, o evangelho recria, pois ele dá uma nova vida tocada por Jesus, e uma vida tocada por Jesus não permanece jamais a mesma, mas torna-se uma nova criatura, amém? Regeneração. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Paulo renunciou ao seu velho homem e às ideologias que o mantinham aprisionado. Lembra que Paulo tinha orgulho de quem ele era? Vai comigo em Filipenses 3, 5 a 9. Filipenses 3, 5 a 9. Paulo vai mais uma vez, de forma didática, dizer quem ele era, o orgulho que ele tinha de quem ele era, e a partir do momento que ele se encontrou com Cristo, ao que ele julgou ser quem ele era. Veja, Filipenses 3, 5 a 9. Eu fui circuncidado ao 8º dia, quer dizer, sou legitimamente um judeu, passei por todo o ritualismo que toda criança judia passa, circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, mais especificamente da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus e segundo a lei fui fariseu. Ou seja, sou hebreu de hebreus e fariseu, eu sou o líder, eu estou acima, entre os hebreus eu sou o hebreu, eu sou o cara. Segundo zelo, perseguidor da igreja, veja, com zelo ele o fazia. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo cumpria todos os pontos da lei, mas o que para mim era ganho, reputei-o o quê? Perda. E perda por quem? Por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, e que vem de Deus pela fé, amém ou não? Tudo ele reputou por perda. Para mim não importa quem eu era, página virada, importa quem eu sou. Quem eu sou agora.
O mesmo evangelho que transformou o perseguidor em pregador, ainda transforma vidas hoje. Você tem dúvidas disso? Ah, irmão, sua vida prova que o encontro com Cristo muda tudo. Muda propósito, muda caráter, muda destino. Porque Cristo não conserta vidas velhas, Ele cria vidas novas. Quer sair daqui novo? Quer sair daqui uma nova criatura? Tem um encontro real com Jesus, entregue-se a Ele. Quando nos encontramos com Jesus, não podemos continuar os mesmos. A nossa vida, atitudes, prioridades mudam. A conversão não é só um evento, mas é um processo contínuo de transformação. E essa mudança trouxe consequências para a vida de Paulo. Porque os mesmos que o admiravam quando ele era religioso, passam agora a desejar a sua própria morte. E nós vamos ver do versículo 23 até o versículo 30, como intentaram contra a vida de Paulo, desejando matá-lo, como os cristãos agora, os seus irmãos em Cristo, o ajudaram, o descendo por um cesto pelo muro, e como Saulo chega em Jerusalém e vai se ajuntar e ser acolhido por todos os cristãos. E diz aqui a partir do versículo de número 27 até o versículo 30 do capítulo 9. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E daí Paulo vai para o seu período de reclusão, para o seu período de preparo. Por mais religioso, intelectual e conhecedor das Escrituras que era, Paulo vai para um tempo de preparo. E são 3 anos onde ele se submete ao tempo de Deus, para que pudesse, enfim, se tornar o maior evangelista de todos os tempos. Sabe, meus amados, alguns ministérios específicos exigem preparos específicos. Mas todos nós não precisamos de nenhum preparo específico para sermos os Ananias da história, em que vão conduzir Paulo ao caminho da verdade. Mas Paulo, é claro, foi para o seu tempo de preparo. Como Noel foi para o seu tempo de preparo, como esse que vos fala foi para um tempo de preparo, como Mike, que aí está, Raj, foram para um tempo de preparo. Ministérios específicos precisam de um preparo específico. Mas todos nós somos comissionados pelo Senhor para sermos os Ananias da história. E eu quero saber, tem Ananias aqui ou não? Porque você orou. Você disse, eu quero ver mudanças na vida de determinadas pessoas. Mas você precisa estar decidido a sair como Ananias aqui hoje e ir. Eu concluo tudo que eu disse-lhes essa noite, hoje, da seguinte forma. Saulo de Tarso, em primeiro lugar, nós vimos que era um religioso zeloso, vivendo em trevas e sem Cristo. Esse religioso zeloso, vivendo em trevas e sem Cristo, precisou ter um encontro com Cristo, a luz que transforma. E vimos então que após o encontro de Saulo com Cristo, a luz que transforma, a transformação de Saulo foi notável, de perseguidor a mensageiro da graça. A conversão de Paulo hoje nos desafia a vivermos uma fé ousada e autêntica. Você já foi transformado por Cristo? Já foi transformado por Cristo? Se sim, como é que isso tem se refletido em suas ações diárias? Como é que as pessoas têm olhado para você, têm conseguido enxergar Cristo em você? Pode o mundo ver Cristo em você? Deus quer te usar como usou Paulo para impactar o mundo ao seu redor. Porque Paulo saiu das trevas, saiu do ódio para a luz, saiu do orgulho para a humildade, saiu da morte para a vida. Hoje Jesus continua chamando pessoas. Talvez até você hoje está sendo chamado por Jesus para uma transformação radical. Mas que nós possamos responder como Paulo.
Em Atos 9, versículo 6, quando Saulo se encontra com Cristo, a resposta de Saulo para Jesus foi: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Na segunda de Paulo 5, 17 e 18 agora diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Encontro algum destes aqui ou não? Amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém ou não? Só que o texto não para aí. O texto continua no versículo 18 dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério. Ele nos deu um ministério. Ah, pastor, eu quero fazer parte de um ministério. O Senhor já te deu um ministério. Você já foi reconciliado com o Senhor? Amém ou não? Sabe qual é o teu ministério? Está aqui no versículo 18. Nos deu um ministério da reconciliação. Vá. Ananias, Marias, Luíses, Antônios, Josés, Joéis, Gustavos, Filipes, Vinícius, já está no plural, né? Neusas, Patrícias, Joões, Déboras, Rodrigos, Joões, Lindomares, Elias, já está no plural também, Noés, Isabeles, Micaéis, Márcios, Cátias, Cleias, Vals e tantos outros. Quando o Senhor chama e diz: vai, qual foi a resposta de Ananias? E ele foi. Quantos aqui vão? Quantos vão? Fecha seus olhos.